livro de Lucas, capítulo 16. Glória a Deus. Enquanto vocês procuram, eu quero, como de costume, agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Agradecer a vida das pastoras que confiam o altar para nós estarmos aqui. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, o pastor. Deus abençoe o nosso irmão Gustavo, que é sempre a ponte para nós estarmos aqui. E eu me sinto muito honrado todas as vezes que vocês me convidam, amém? Capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 22. Glória a Deus. Capítulo 16 do livro de Lucas, a partir do versículo 22, que diz assim, a minha tradução é um pouco diferente, tá? E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado, e todos digam amém. Pode tomar os vossos assentos, adorando a Deus, glorificando ao Senhor. Irmãos, eu ainda acredito no céu. Você acredita no céu, em nome de Jesus? Eu ainda acredito no arrebatamento. Eu ainda acredito na palavra de Deus. E eu tenho certeza que, ainda que muitos não acreditem, mas um dia, ou morrendo de uma maneira natural, não sei, ou no arrebatamento, eu irei encontrar com meu Senhor. Eu não sei se esta é a sua expectativa, mas é a minha expectativa de ir morar com Deus. Lá não tem choro, não tem prantos, não tem ranger de dentes. Lá será uma eternidade ao lado do Senhor. Você já imaginou isso algum dia na sua vida? Uma eternidade ao lado de Deus? Então, foque nisso nessa noite. Preste atenção nesta mensagem. Dê o seu melhor, adore a Deus. Porque o mundo está vivendo um mundo de crises, de tormentas, de coisas ruins. Mas a igreja continua adorando a Deus. E sabe que, ainda que se porventura não passar e não melhorar aqui, mas nós teremos uma eternidade com Deus. Amém? O texto que nós acabamos de ler, que ardeu em meu coração, desde o momento em que nosso irmão Gustavo fez o convite, eu fui orando a Deus e pedindo uma palavra para esta noite, e Deus me deu esta palavra. E o interessante é que nas nossas Bíblias, ela está catalogada como mais uma das parábolas de Jesus. Mas na verdade, se nós pararmos para meditar um pouco, estudar acerca deste texto, nós vamos perceber que aqui não é uma parábola. No Novo Testamento, Jesus ele narrou cerca de 40 parábolas, todas elas tentando fazer menção acerca do reino de Deus, para que pudesse compreender qual é a vontade do reino, qual é o desejo do reino e como se aproximar do reino de Deus. Porém, todas as parábolas que Jesus narrou, se nós prestarmos um pouco de atenção, nenhuma delas é citado o nome. Ele fala sobre o servo, ele fala sobre a mulher, ele fala sobre a ovelha, ele fala sobre o filho pródigo, mas nenhuma das parábolas, Jesus, ele cita o nome de uma pessoa. Porém, nesta, nós vamos observar que ela começa dizendo que havia um certo homem rico, e depois dizendo que havia um certo Lázaro. Daqui pende para o entendimento de que não é uma parábola, mas é uma história, é um fato, algo que aconteceu. Então, Jesus está mais uma vez ensinando os seus discípulos, ensinando o povo, mas desta feita não com uma parábola qualquer, mas com uma história que aconteceu. E se aconteceu, nós temos que frisar, meditar e entender que haverá o dia em que a vida terrena vai passar e vai ter uma eternidade, porque existem duas eternidades. Existe a eternidade com Deus e existe a eternidade sem Deus. E a pergunta é, qual delas você quer passar? Porque tem muita gente que luta muito nesta vida, mas não se prepara para a eternidade com Deus. Então perceba que o texto está fazendo menção
de um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que tinha uma vida totalmente farta. E segundo as escrituras, segundo as características deste homem, vai dizer que ele parecia ser um saduceu. Para você entender um pouco, um saduceu era um grupo de pessoas pequeno, mas que era dominado por Roma. Eles eram regidos por Roma, eles eram a elite da sinagoga, mas eles não acreditavam no sobrenatural de Deus, não acreditavam em milagre, não acreditavam em poder, e muito menos acreditavam em ressurreição. Mas como no Novo Testamento, quem predominava naquela época era Roma, então eles tinham aliança com Roma, os saduceus, e eles viviam no comando da sinagoga. O grupo menor agora eram os fariseus. Os fariseus eram conhecidos como separatistas, e a história diz que se duas pessoas fossem morar no céu, uma delas tinha que ser fariseus, porque eles guardavam a lei, eles eram considerados como pessoas santas, que não pecavam, mas Jesus mostrou o outro lado da moeda. Também existia os herodianos. Estes três grupos, eles não se davam entre eles, mas quando Jesus entrou em cena, eles se uniram, os inimigos se unem para tentar parar Jesus, para tentar inibir o que Jesus está fazendo. Não é para pregar, não é para curar, não é para salvar, até porque naquela época eles vendiam o perdão. Se você quer ser perdoado, tem que pagar determinado valor, e com isso eles iam crescendo financeiramente. Aí Jesus aparece e diz: não precisa pagar, perdoado estão os teus pecados. Imagine o que vai acontecendo. Jesus vai criando um buraco na vida financeira dos corruptos, do sistema, e ele vem para salvar, para libertar, para dar vida. Ele vem para desfazer a obra do diabo. Então ele começa a contar essa história, e essa história tem grandes pontos interessantes, que se você frisar, você vai continuar almejando o reino de Deus, e se não almejava, vai passar a almejar. Porque primeiro, se este homem de fato era um saduceu, ele não acreditava nas coisas sobrenaturais, mas ele era materialista, ele acreditava só nas coisas terrenas. E no intuito de Jesus narrar essa história, não é só aprender a questão de um homem rico e um homem pobre, porque se lê por cima, parece que quem é rico vai para o inferno, e quem é pobre vai para o céu. E Jesus nunca ensinou isso nessa história, porque tem rico que vai para o céu, e tem rico que vai para o inferno. Tem pobre que vai para o céu e tem pobre que vai para o inferno. O segredo é buscar a Deus. O segredo não está nas obras. O segredo está em buscar a Deus. Só que Jesus está nos ensinando que todo mundo, todos, seja pastor, seja missionário, seja presbítero, evangelista, diácono, seja membro, novo convertido, todos nós seremos testados 24 horas por algo que está do lado oposto, para ver se nós vamos ou não morar no reino de Deus. Pastor, eu não entendi. Nós temos que aprender com a Bíblia que tudo que está do lado oposto vai me testar se eu vou ou não morar no reino de Deus. Como pastor, o que está do lado oposto? A prostituição, que está tentando te pegar todos os dias. O que está do lado oposto? A bebedeira, as drogas, tudo aquilo que o diabo pode te oferecer. Ou pode ser o quê, ou pode ser quem. Porque tanto pode você ser testado pelas coisas do mundo, como também por outra pessoa. Porque Jesus sempre nos ensinou a amar o nosso próximo. E a Bíblia diz assim, segui a paz com todos e a santificação, que sem a qual verá a Deus. Então, um dos maiores segredos para ir morar no reino de Deus é você saber lidar com a pessoa que está do teu lado. Mas pastor, eu não gosto dele, o meu espírito não bate com dele, é crente macumbeiro, porque se o meu espírito é o Espírito Santo, então dele também é o Espírito Santo, é o mesmo espírito. Mas tem gente que ainda acredita nessas coisas. Eu acho que eu já falei aqui, porque eu falo por onde eu passo. Acredita em signo, acredita em coincidência, acredita em pimenta no pescoço para afastar mal olhado, acredita em dólar na carteira para dar dinheiro, acredita em vassoura atrás da porta para mandar
a visita embora, acredita em sal grosso para mandar tanta coisa ruim embora, mas não acredita em Jesus. Então Jesus está nos ensinando que o que está do lado oposto vai testar se nós vamos ou não morar no reino de Deus, porque o diabo é astuto, o diabo não é besta, ele é inteligente, ele sabe qual é a tua fraqueza, ele sabe no que você mais precisa e vai lutar para tentar te conquistar com as coisas do mundo. Talvez a tua fraqueza é a bebida, a fraqueza do outro é as drogas, a fraqueza do outro é o dinheiro fácil, a fraqueza do outro é a prostituição. Então o diabo vai lutar por diversas vezes para a gente perder o sentido do céu, para ficar preso nas coisas terrenas. Eu gostaria que você levantasse a mão preta, levante a mão branca e, se puder, coloque no ombro de alguém e diga: Jesus está te esperando. Diga para ele: mas o diabo vai fazer de tudo para você não se encontrar com o Senhor nosso Deus. Você acredita no céu? Diga glória a Deus. Então o texto começa a dizer que havia o homem que se vestia de roupas de linho fino, em algumas traduções, com roupas de cores roxa, que simboliza o poder, que simboliza a riqueza. Mas do outro lado tinha um certo Lázaro, e o nome Lázaro significa Deus me socorre. Deus vai socorrer crente aqui nesta noite. Então a Bíblia vai dizer que ele foi literalmente jogado na porta da casa deste rico, na mesa deste rico. Ele foi literalmente jogado. Enquanto o rico vivia regaladamente, Lázaro desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico. Se Jesus sempre ensinou os judeus, porque está lidando com os judeus, a sempre tratar o próximo com amor, Jesus falou, um dia os discípulos disseram assim: olha, Senhor, onde que nós vimos o Senhor passar fome? Como que nós vimos o Senhor ter sede? E ele disse: tive sede, não me deste de beber. Tive fome, não me deste de comer. Fui estrangeiro, não me hospedastes. Eu tive frio e não me cobristes. Aí os discípulos perguntou: quando isso, Senhor? E quando vocês fizerem a um dos pequeninos, vocês estarão fazendo a mim. Para os judeus era louvável a atitude de dar a esmola. Este saduceu nem isso fazia com Lázaro, que estava embaixo da sua mesa comendo das migalhas. Só que o segredo, o cerne da história não é em vida. O cerne da história é após a vida, que é a partir do versículo que nós acabamos de ler. Só que enquanto em vida, nós somos testados. E é isso que eu quero te alertar nesta noite. Que Deus, Ele te dá a oportunidade de você ser melhor todos os dias. A Bíblia diz assim: enquanto a vida, há esperança. E depois da morte, segue-se o juízo final. Então nós temos que aproveitar o hoje. Tem gente que diz assim: eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu ajudo, amanhã eu estendo as mãos. Só que o amanhã só pertence a Deus. E nesta noite, Deus está nos alertando a viver uma vida totalmente diferente dos padrões mundanos. O mundo não se importa com as pessoas. Eles têm interesse. A quem pode me oferecer algo, eu vou ajudar, eu vou estender as mãos. Mas a igreja não. A igreja vem para socorrer. A igreja vem para salvar. A igreja vem para abraçar aqueles que nada podem te fazer. Tem gente que faz para receber algo em troca, já recebeu o teu galardão. Mas quem faz no oculto, como Jesus ensina, recebe de Deus. E quem quer receber de Deus nessa noite? Você vai receber de Deus. Quando aprender quando levar uma cesta básica, não tirar foto, dizendo: olha, eu estou abençoando alguém. Quando você fazer algo para alguém e não postar nas redes sociais, dizendo: olha, eu ajudei fulano, ajudei Beltrano, você já está recebendo a tua recompensa. Mas quando você faz no oculto, aí Deus te abençoa. Se faz para Deus, Deus abençoa. Se faz para os homens, espere dos homens. O problema é que a gente é uma geração hoje fast food. Tem que ser tudo muito rápido. Se eu fiz, eu quero a resposta de imediato. E às vezes com Deus é fazer agora e receber daqui 1 ano, 2 anos, ou às vezes não receber. Porque servir a Deus não é trabalhar em base de troca de interesses. Servir a Deus é servir o reino de Deus.
sabendo que Ele me chamou como obreiro para resgatar as almas. E por que eu prego? E por que eu ajudo? E por que eu evangelizo? Porque um dia Ele me salvou, um dia Ele me libertou, um dia Ele me transformou. Eu vivia cheio de pecado, e o pecado me ligava a Adão. Mas quando eu aceitei a Jesus, a graça me ligou a Cristo. E hoje eu entendo que eu sou um canal de Deus, que eu posso levantar as mãos e orar por alguém, e Deus abençoar. Eu acredito no arrebatamento, eu acredito na palavra de Deus. Jesus está voltando. O problema é que estamos perdidos, irmãos, com o que o mundo está oferecendo. E hoje aderimos tudo que o mundo nos oferece, e esquecemos de dobrar os joelhos e dizer: Deus, o que não é do Senhor afasta, mas o que é do Senhor faça chegar até mim. Mas vamos ser sinceros, o que o diabo oferece é bom. Ele não é bobo, ele não vai oferecer uma coisa que você não gosta. O que o diabo oferece é aprazível aos olhos. O que o diabo oferece traz desejos, traz prazer, mas são coisas momentâneas. Jesus um dia falou: a paz vos dou, e não a dou como o mundo dá. A paz eu dou, e a minha paz é permanente. Porque tem gente que só tem paz diante dos amigos, só tem alegria diante dos amigos, mas quando vai deitar a cabeça no travesseiro, solidão, depressão, angústias, está sofrendo. Aí diante das redes sociais ele é bom, está vencendo, está conquistando. Diante da multidão ele mostra ser uma pessoa que ele não é. Mas dentro de casa, no seu quarto, na sua cama, com travesseiro, ele chora e diz: Deus, eu não aguento mais, eu estou sofrendo. Porque Jesus está te procurando. Jesus procura verdadeiros adoradores, e Ele quer mudar a nossa história. Não se pasme, mas tem gente dentro da igreja sofrendo e está desviado dentro da igreja. Parece crente, tem fama de que está vivo, mas está morto. Só lê a carta de Apocalipse. Tem fama de que é pregador, mas está morto. Tem fama de que é cantor, mas está morto. Tem fama de que é regente, mas está morto. Pastor, o senhor está aqui para acusar? Não, eu estou aqui para dizer que ainda há esperança. Enquanto a vida, ainda há esperança. Irmãos, feche os teus olhos por alguns segundos. Imagine você numa eternidade no inferno. Imagine. Mas você não tem que servir a Deus com medo de ir para o inferno. Você tem que servir a Deus pelo prazer de estar na presença de Deus. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. Alaro manarashura bacandarapia. Eu não sei você, mas a experiência que eu tenho com Deus são tantas que se eu parar para contar, alguém olha e diz: será? Será? Porque quando a gente conta as experiências com Deus, até quem é crente diz assim: mas será que isso aconteceu com ele? Porque a experiência é individual, é particular. Mas desde o momento em que nós recebemos o Espírito Santo, e ninguém é capaz de reconhecer a Jesus como Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Desde o momento em que recebemos, nós passamos de ser uma pessoa normal, natural, para ser crentes que acreditam no poder de Deus, para ser crente que acredita na glória de Deus. Eu lembro que quando Jesus ressuscitou, Ele agora está andando, e antes de ascender aos céus, Ele passa pelos discípulos, e a Bíblia diz assim: e soprou sobre eles o Espírito Santo. Ora, se Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, então o que aconteceu em Atos dos Apóstolos? Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se antes do episódio de Atos dos Apóstolos, os discípulos já receberam o Espírito Santo, então o que estava acontecendo? É que Jesus nos ensina que o Espírito Santo primeiro vem para regenerar, ele vem primeiro para mudar, ele vem primeiro para transformar. Não tem como receber poder de Deus se tiver um vaso rachado.
Não tem como receber poder de Deus se tiver desconcertado. Não tem como descer fogo do céu se tiver cinza no altar. Tem que limpar o altar. Então primeiro o Espírito Santo vem para regenerar. E quando isso acontece, pastor? Quando eu levanto as minhas mãos e digo: eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. Porque Ele é único, Ele é suficiente. Você acredita que Ele é único e suficiente Salvador da tua alma? Porque tem gente que está na igreja, mas ainda acredita no cigano. Está na igreja, mas acredita nos búzios. Está na igreja, mas acredita nas cartas, no tarô. Acredita em tantas coisas. E quando você levanta a mão e diz: eu acredito, eu aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. E como único e suficiente, Ele começa a trabalhar na tua vida. Aí de repente você diz assim: nossa, eu fazia e não faço mais. Eu agia desta maneira e não ajo mais. Aí o Espírito Santo vai te convencendo, não é assim, pastor? Vai convencendo do pecado. Aí chega um determinado ponto que Ele te convence, você acredita, aí você diz: agora eu quero poder. Ele diz: então fique em Jerusalém, na terra da promessa. Fique em Jerusalém, no nascedouro da igreja primitiva. Fica onde eu te ordenei, porque Deus vai mandar poder. E deixa eu dizer uma coisa, posso dizer ou não? A igreja só cresce com poder. A igreja, tanto eu digo igreja no coletivo, como eu digo igreja no individual. Eu sou igreja, o senhor é igreja, a senhora é igreja, a senhora é igreja. A igreja só cresce se tiver poder de Deus. Culto de fariseu é um culto sem unção, é um culto sem graça, é um culto que não atrai Jesus. Mas culto que tem poder é culto que Jesus apresenta a glória dele. Aí liberta, transforma, restaura. Culto precisa de poder de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Tinha um homem por nome de Apolo. Ele pregava, e a Bíblia diz que ele era poderoso nas Escrituras. Pregava com tanto conhecimento que causava espanto e admiração a quem lhe ouvia. Mas em Atos capítulo 19, para este mesmo público que Apolo pregava, Paulo chegou até eles e disse: já fostes batizado no Espírito Santo? Eles olharam e disseram: nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Então uma pregação sem poder do Espírito Santo não serve de nada, só causa admiração, só causa alegria momentânea. Aí Paulo disse: não ouviram falar do Espírito Santo? Estendeu as mãos sobre 12 homens e disse: recebei o Espírito Santo. E naquela mesma hora eles foram batizados no Espírito Santo. Paulo tinha conhecimento. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Paulo era fariseu e era muito respeitado. Mas ele dizia: eu não vim ter convosco com palavras persuasivas, mas eu vim ter poder de Deus, demonstração do poder de Deus. Porque é o poder que liberta, é o poder que transforma. Então bate no teu peito e diga: Jesus, eu preciso de poder. Jesus, eu preciso de poder. E como receber poder? A pergunta: orando. Porque hoje a oração passou, parece que não atrai ninguém. Ninguém gosta de orar mais, não jejua mais, não se faz uma consagração. Eu estava pregando ontem numa consagração, e graças a Deus tinha um número bom de pessoas. Mas geralmente nós vemos que as consagrações, as pessoas não vão mais orar, não vão mais buscar a Deus. Eu não digo para quem está trabalhando, para quem está estudando, mas eu digo para você que tem tempo e não vai. Você precisa de poder de Deus, você precisa de graça de Deus. Senão você vai andar murmurando e dizendo: meu Deus, minha vida não muda, a minha história não muda. E Deus está dizendo: eu quero te dar poder, mas você não busca. Você tem que orar. Eu não estou dizendo que tem que pular todo culto, eu não estou dizendo que tem que rodar todo culto. Eu estou dizendo que você tem que ter poder de Deus, resistir o pecado, resistir o diabo, expulsar os demônios. Deus quer te dar poder ainda em vida. Oh, irmãos, Jesus quer te dar poder. Você acredita nisso? Jesus quer te encher de graça. Aquele homem viveu uma vida regalada, uma vida material, não tinha falta de nada. Na verdade, lhe faltava algo.
Jesus. Porque o que adianta é ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Falta Jesus para muita gente. Mas aí, deixa eu entrar no cerne do texto. A Bíblia diz assim: mas chegou um dia em que Lázaro morreu, e os anjos o levaram para o seio de Abraão. E também morreu o rico e foi sepultado. Primeira coisa que nós enxergamos: quem morre e morre salvo é levado pelos anjos até o lugar de descanso. Agora, quem morre sem ser salvo é sepultado e vai para o lugar de tormento. Quando ele chega no lugar de tormento, algumas coisas passam a acontecer que são inúteis, que não servem de nada, que não presta mais, que não adianta mais, porque, como eu disse, tem que fazer em vida. Agora, ambos morreram, a carne pereceu, mas tem o destino da alma. Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o Hades. De modo que agora o que ele não fazia em vida, ele passa a fazer quando está no inferno, mas não serve de nada. E eu quero que você preste muita atenção. Primeira coisa que acontece, o texto diz: mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Agora olha a diferença. Enquanto Lázaro estava embaixo da mesa recebendo migalhas, agora ele está acima, ao lado do pai Abraão. Deixa eu dizer uma coisa: você pode chorar, você pode gemer. Jesus, eu estou sentindo a presença de Deus. Tem mais alguém sentindo a presença de Deus? João capítulo 16, a partir do versículo 20 e 21, Jesus falou: hoje vocês estão me vendo, mas daqui a pouco vocês não me verão mais. Hoje vocês se entristecem e o mundo se alegra, mas haverá dias em que o mundo vai ficar triste e vocês irão se alegrar, porque a mulher, quando está para dar à luz, ela sente grande aflição, mas depois que pega o menino em seus braços, esquece da aflição que passou por ter concebido o menino e colocado em seus braços. Jesus estava falando que haverá o dia em que você vai receber a promessa da salvação. Por enquanto você chora, você geme, você ora, você renuncia, e o mundo se alegra na balada, no baile funk, e diz: você é besta, vai para a igreja, não aproveita a juventude. Mas haverá um dia em que vão ter que te ver por cima. O céu existe, o inferno também. Aleluia. Eu não sei se essa mensagem te atrai. Não é mensagem receba carro, receba casa, embora Deus dá tudo isso, mas eu estou dizendo: o reino de Deus te espera. Aleluia. 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 Ramane sorebaio de calamanda ramanaia. Aleluia. O reino de Deus te espera. Oh, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Antes de Jesus ir para o céu, se você ler em Mateus capítulo 26, e 27, você vai criar um grande espanto, porque vai dizer que covas foram abertas, mortos ressuscitaram, e Jesus levou consigo o cativeiro, levou cativo consigo o cativeiro, referendando o seio de Abraão. Antes de Jesus ascender aos céus, o seio de Abraão era ao lado do Hades. Alguns historiadores vai dizer que quando o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, era um corredor que havia lá ao lado do Hades. Só que o seio de Abraão, antes de Jesus levar consigo o cativeiro, o seio de Abraão, ele era ao lado do Hades. E nós vamos enxergar isso enquanto lemos essa história. O seio de Abraão era um nível mais acima e o Hades mais abaixo, mas era um do lado do outro. E nós vamos entender algumas coisas. Depois Jesus pega o seio de Abraão e leva com ele, porque agora o repouso não é mais ao lado do pai Abraão,
é o lado de Jesus. E eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Então, Jesus é o rico, ele tem que olhar para cima e tem que ver que agora que quem comia da migalha estará ao lado do pai Abraão. Então a primeira coisa que ele começa a enxergar é que o que Lázaro passou, o que Lázaro sofreu, não influenciou para ele ir para o inferno. Ao contrário, ele foi ao lado do pai Abraão. Mas repito, pobreza não é sinônimo de ir morar no céu. Ore para Deus te abençoar, ore para Deus te honrar. E o texto continua dizendo assim: então gritou: pai Abraão. Opa, espera lá. Como um saduceu, ele não tinha esse sentimento de paternidade. Mas agora eu vou falar inferno para você entender. Agora no inferno ele tem um sentimento de paternidade. Jesus, ensinando a oração modelo do Pai Nosso, ele ensina começando a oração como: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Porque Deus é Pai, para que possamos ter um sentimento de filho com Ele. Nós somos filhos e Ele é Pai. Este homem, enquanto em vida, não tinha este sentimento. Agora no inferno, ele passa a chamar o pai Abraão de pai. Mas não serve mais de nada, não adianta, porque não existe mais a possibilidade dele ser salvo. Tem gente que acredita no purgatório, mas eu vou te mostrar que não existe essa possibilidade. Então a primeira coisa que ele passa a sentir quando está no inferno, que ele não sentia em vida, é o sentimento de pai. Que ele chama Abraão de pai Abraão. E ele diz, e a minha Bíblia diz que ele gritou, mas o termo certo é clamou, porque clamar é gritar. E ele clamou, pai Abraão. E ele passa a ter um sentimento que não serve mais de nada no inferno. E ele continua dizendo: tem compaixão de mim, ou misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e me refresque a língua. Ele está pedindo misericórdia onde não se tem mais misericórdia. Deixa eu te explicar uma coisa. Falamos muito de graça e misericórdia, mas não entendemos qual é a diferença. Graça e misericórdia são favores imerecidos, ou seja, não mereço o que me é dado. Só que graça é assim, graça, Deus dá o que você não merece. Vou repetir, graça, Deus dá o que você não merece. O que eu não mereço? O céu. O salário do pecado é a morte. Então eu não mereço o céu, mas pela graça, Deus me dá. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não dá o que eu mereço. Porque se o salário do pecado é a morte, eu mereço mas a misericórdia de Deus me alcança e Ele não dá o que eu mereço. Então pela misericórdia Ele não dá o inferno, e pela graça sois salvos. Eu não mereço, mas Ele me dá. Mas tudo isso em vida. Aí chega no inferno, Ele diz: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Não tem mais misericórdia no inferno. Não existe mais compaixão no inferno, porque ele precisa aqui de ter alívio. Só que não tem mais isso, porque agora ambos morreram. E no inferno segue-se o juízo. Após a morte segue-se o juízo final. E aí, você vai ficar dormindo até quando? Você vai ficar negligenciando as coisas de Deus até quando? Aproveite enquanto há tempo. Enquanto a vida há esperança. Ele pede: tem misericórdia de mim, e permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou em tormento. Olha a resposta do pai Abraão. Ele diz assim: estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: filho. Irmão, isso aqui é filho, não é? Ele disse filho, disse sim ou não? Mas esse filho foi para o inferno. Ou seja, existe a possibilidade de alguém ter aceitado a Jesus e ir para o inferno. Existe a possibilidade de você um dia
ter recebido a graça, de ter recebido o Espírito Santo, mas por não renunciar, não se afastar do pecado, ir para o... Eu não quero te assustar, eu quero te dizer que o céu é bem melhor. É bem melhor estar aqui na casa de Deus. Eu ouvi a irmã falando aqui enquanto ministrava no louvor. É bem melhor estar na casa de Deus. É bem melhor adorar a Deus, sim ou não? É melhor glorificar, chorar na presença de Deus, dizer: Deus me ajuda, me socorre, porque Lázaro significa Deus me socorre. E um dia ele olhar: vinde benditos de meu Pai, porque aqui há muitas moradas, como eu prometi. Quem quer morar no reino de Deus, levanta a mão preta, levante a mão branca para adorar a Deus. Irmão, não cesse de adorar a Deus. Prometo que uma próxima oportunidade, quando eu vir, eu prego mais sobre bênção, sobre milagre, como eu preguei da última vez. Mas eu quero te alertar acerca do reino de Deus. Jesus quer te levar para o céu, quer que você seja lavado e remido no sangue do Cordeiro. Arrependa-se enquanto dá tempo. Ei, hoje você está vivo, amanhã, pum! Como diz um bom pernambucano, para morrer só basta estar vivo. Ó, irmão, para morrer só basta estar vivo. Ó, foi. Ou seja, você vai morrendo assim, ó. Tô morrendo, tô indo agora. Ai meu Deus, tô indo. Perdoa. Às vezes pode ser que aconteça assim, né? E se não? Dormiu e não acordou mais. Quem sabe para onde você vai? Eu não estou dizendo que você vai para o inferno, mas eu creio que você vai para o céu. Porque quem sabe isso é Deus. Mas eu estou te alertando, a Bíblia diz, uma classe de pessoas que não vai para os céus: adúlteros, mentirosos, enganadores, fornicadores, os que amam a mentira. Então eu estou te alertando. Acorda. Porque hoje você está aqui, daqui a alguns minutos eu estou pregando aqui. Pode acontecer um acidente de carro, pode dar um ataque fulminante, pode acontecer qualquer coisa comigo e com você. Para onde você vai? Eu vou fazer uma pergunta, mas não precisa levantar a mão não, não precisa se expor. Mas você tem certeza que você vai morar no céu? Tem gente, eu já ouvi crente dizendo assim: eu não tenho certeza da minha salvação. Eu digo: a única pessoa que tem que ter certeza é você. Você não tem? Xiii, você está mal, hein? Porque eu sei quais são as minhas condutas. Eu sei quando eu me arrependo. Eu sei quando eu erro e peço perdão. Se você não sabe, você está mal. Você tem que todo dia acordar e dizer: eu vou morar no céu. E para isso eu vou lutar para morar no céu. Não tem misericórdia no inferno. Não tem alívio no inferno. No céu tem. No céu não entra pecado. No céu não tem luto. No céu não tem funeral. No céu não tem lágrimas. No céu não tem... Cadê? Você não vai glorificar não? No céu não tem ranger de dentes. Na eternidade com Deus eu vou subir e vou com Ele morar. Oh, aleluia. Jesus está presente aqui. Jesus está presente aqui. Jesus está procurando verdadeiros adoradores. Pastor, mas eu pequei. Não tem problema, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tendes um advogado, Jesus Cristo justo. Ele ainda perdoa pecado. Oh, Espírito de Deus. Continuando. No entanto, Abraão lhe replicou: filho, recorda-te. A sua memória... Tem gente que diz: eu vou para o céu, eu vou conhecer alguém? Não, claro que vai, ué. Que graça teria eu ir para o céu e não saber quem é ninguém? E detalhe, tá? E vou saber quem é Abraão. Como? Não sei, só sei que sei. Por quê? O homem estava no inferno, olhou e disse: pai Abraão. Ele sabia quem era o pai Abraão. No céu nós reconheceremos uns aos outros. Não teremos esses sentimentos que temos aqui na terra, mas reconheceremos uns aos outros. Pai Abraão está dizendo: recorda-te, a memória não será apagada. Até porque creio eu que o maior tormento estará na memória. Tive a oportunidade e não aproveitei.
tive a oportunidade, pregaram, fizeram apelo, evangelizaram, e eu não acatei, disseram: se arrepende, para, se afasta, abandona, e eu não ouvi. Recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. Vale a pena ou não vale a pena ser fiel? Não tem como atender o teu pedido aqui, rico, porque tudo que você, recorda-te, que você tudo que tinha em vida não soube aproveitar de fato. Você teve uma vida regalada, enquanto Lázaro foi afligido, mas agora ele é consolado, oh glória. E tu estás padecendo. Ah, irmãos, como eu amo Jesus, como eu acredito na palavra de Deus, irmãos. Se tem uma coisa que eu acredito é na palavra de Deus. E eu sei que vai ter um dia que vai se cumprir o que ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, que na casa de meu pai há muita morada. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar, a fim de que onde eu esteja, estejais vós também. Aleluia. Como eu acredito nesta palavra, irmãos. Como eu acredito no reino de Deus. Como eu acredito na palavra de Deus. E eu sei que vai ter um dia que eu vou me encontrar com Ele, seja no arrebatamento ou morrendo, não tem problema, porque primeiro ressuscitarão os que morreram primeiro, depois nós. E é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Mas nós iremos decolar para a eternidade. Quem acredita que vai morar com Deus, levante a mão e diga glória. Quem acredita que vai morar com Deus, fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Age de alguma maneira. Se você acredita que vai morar no céu, faça algo para agradar ao Senhor. Se você acredita, glorifica, exalte, adora, bendize, enaltece, engrandece. La para candere, indere, manaio, decamaná, bachura bagai. Uramachura candereio, prácia candaramanaia, da candurubi quindarabaia, elementiomácia candarápia. Jesus está voltando, Jesus está voltando para buscar a esposa. Aleluia. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós, outros não consigam, tampouco passe de lá para o nosso lado. Não tem purgatório. Acende uma vela, eu nem sei como funciona direito esse negócio, mas eu sei que é que está lá e vem para cá. Mas não tem isso, não haverá isso. Ah, eu vou andar e encontrar uma luz. Vai, você vai ver a luz. Você vai encontrar. A luz é Cristo. A luz é Jesus. Aproveita agora. Depois não dá, não dá. Não dá. Aí ele continua. Diante disso, suplicou o pai: então te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Estou terminando a mensagem. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Agora no inferno, este rico reconhece que o lugar é lugar de tormento. Este rico reconhece que o lugar não é bom para ele e nem para a sua família, e cria um desejo missionário no seu coração, mas não adianta mais. Está entendendo? Quer lutar pela tua família? Lute agora. Quer lutar pela tua salvação? Lute agora. Pai Abraão, permita que ele vá. Abraão olhou e disse: eles têm os profetas, Moisés e os profetas, eles que os ouçam. A oportunidade da salvação eterna está em ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê?
A palavra. A palavra, você está ouvindo a palavra. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. E ele continua. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não houve a Moisés e aos profetas, tão pouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vale a pena lutar agora ou não vale? Vale a pena ouvir agora ou não vale? Jesus está voltando. Tem um hino que diz assim: pode ser hoje a volta do Rei. Tudo nos mostra que o fim está próximo, eu sei. Pode ser hoje a volta do Rei. E se for hoje, você se alegra? Não, Senhor, não vem hoje não. Pelo amor de Deus, não vem. Hoje não, porque eu não estou do jeito que tem que estar. Não vem hoje. Pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. Tudo nos mostra que o fim está próximo, eu sei. Pode ser hoje a volta do Rei. E se for hoje, você vai ou fica? Não responde para mim não, grava isso na tua memória. Se for hoje, você vai ou fica? Porque no inferno não adianta mais. Pastora, posso pedir para alguém louvar? Glória a Jesus. Alguém vem louvar o hino aqui? Pode ser o louvor, glória a Jesus. Pode ser o louvor, vem louvar a Deus. Porque eu quero orar com vocês, eu quero clamar com vocês. E vamos orar, pedir para Deus perdão, pedir graça e misericórdia. Irmãos, aprenda isso. Você quer vencer? Peça poder de Deus. Você quer graça? Peça poder de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Glória a Deus. Se você não tem certeza da tua salvação, comece a buscar a Deus, irmãos. Se você ainda duvida de que o céu e o inferno existem, comece a buscar a Deus, porque há uma realidade. O arrebatamento é uma realidade e precisa ser pregado em nome de Jesus. Jesus quer te salvar, quer salvar a tua vida, a tua família, quer te libertar, quer te restaurar. Você acredita nisso? Levante a mão preta, levante a mão branca e dá um grito de glória aí. Deixa Deus te honrar. Aleluia, feche os olhos e glorifica. 1 minuto adorando. Adore a Deus, adore a Deus. Aqui no altar glorifica, aí na nave glorifica, aí em cima glorifica. Adore ao Cordeiro de Deus, adore, adore a Deus. Quando eu terminar de orar, vocês louvam. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, clame ao Senhor. Hoje é noite de Deus encher os vasos. Hoje é noite de Deus capacitar. Hoje é noite de Deus abrir os teus olhos. Glorifica Ele, glorifica Ele, glorifica Ele.